Olá pessoal, aqui é o professor Rosinaldo. Vamos fazer uma aula de música para o 8º ano, certo? E dessa vez a gente vai falar sobre trilha sonora, ok? Nós falamos anteriormente sobre composição e sonoplastia e agora a gente vai continuar com a trilha sonora. Vamos lá à aula? O que é uma trilha sonora? É a totalidade das composições musicais apresentadas em uma película cinematográfica, nos programas televisivos, em videogames, etc. Essa definição abrange a música original, ou seja, aquela elaborada exclusivamente para a produção artística, ou determinadas criações musicais e trechos de obras que já circulavam antes, já tinham sido compostas, desse trabalho ser feito, ou seja, músicas já feitas que são inseridas na trilha de TV, videogame e outras coisas mais artísticas. A gente vai escutar agora uma trilha sonora que é bem conhecida, a trilha do Game of Thrones, para a gente ter uma ideia do que é trilha sonora. Essa é a trilha que foi composta exclusivamente para a série do Game of Thrones, ok? Isso aí é o que a gente pode chamar de trilha sonora, é aquela música que dá introdução ou lembra aquele obra artística. Passando aqui. Histórico. Desde o século XIX, as películas cinematográficas são exibidas com acompanhamento de orquestra ou piano, principalmente na época do cinema mudo, quando os únicos sons produzidos eram os acordes tocados por um pianista ou pelos instrumentistas de uma orquestra. Ou seja, o filme ia sendo projetado e a orquestra ou um pianista ou algum outro músico, ele ia tocando a música de acordo com aquilo que fosse apresentado na tela. Vamos assistir aí um pedacinho do Garoto, de Charlie Chaplin, que é um filme mudo, onde a música conta um pouquinho da história e das ações que vão se passando na película. E aí a gente percebe que toda a ação do filme se dá através da música. Esse filme está disponível aí na internet, quem quiser assistir, ele está de graça aí para vocês assistirem. Aqui eu só coloquei ele como um exemplo para a gente ver como é que se faz a trilha sonora de um filme mudo. Ok? Vamos lá passar. Continuando. A trilha sonora pode ser composta exclusivamente para o filme, peça teatral, novela, game, desenhos animados, etc. Ou pode ser uma música já composta antes, cujo autor, daquele filme, daquela peça teatral, optou por adicioná-la à sua obra. Um filme pode popularizar uma obra musical já existente, mais ou menos conhecida pelo grande público. 2020, Uma Odisseia no Espaço, deu popularidade sem precedente ao poema sinfônico Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss. É uma música que ficou conhecida pelo grande público depois do lançamento do filme. Então a gente vai escutar um pouquinho desse poema sinfônico, aí o sonzinho dele, que ele está colocado no filme em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Acho que até quem não assistiu o filme já deve ter escutado essa música, alguma vez na sua vida, porque ela ficou muito popular. Depois do filme, principalmente, foi que ela ficou cada vez mais popular. Ok? Vamos passar.
As trilhas de novela. Agora vamos falar sobre as trilhas, né? As diversas trilhas. As novelas da TV são um bom exemplo de como a obra adiciona composições de vários artistas para uma trilha, podendo ser usada na abertura ou, na maioria das vezes, serve para lembrar um personagem, um par romântico da trama. Muitas vezes os músicos são contratados exclusivamente para compor trilhas especialmente para determinados personagens. Aqui eu fiz uma listinha ao lado, aqui tem Zé Ramalho, Nando Cordel, Guilherme Arantes, Roupa Nova, Fábio Júnior. São compositores e cantores que ou fizeram trilha sonora exclusivamente para alguma novela ou tiveram músicas dos seus trabalhos autorais colocadas dentro de novelas, né, dentro da novela. Isso faz com que o artista também ganhe uma notoriedade no Brasil, principalmente aqui onde as novelas têm uma aceitação muito grande. A importância de participar de uma trilha sonora, novamente no caso de uma novela. Dos anos 70, 1970 até hoje em dia, o artista que tem sua música incluída na trilha de uma novela ou filme conhecido tem uma grande chance de se tornar nacionalmente conhecido e fazer sucesso. Isso se deve à exposição diária da sua música para milhões de pessoas. Da mesma maneira que se uma novela for mal de audiência, pode prejudicar o músico. Aí a gente tem a foto da banda chamada Banda Universo, que ela hoje em dia está na trilha sonora da novela Gênesis, que é a novela da Record, que faz um certo sucesso aí com o público evangélico e a garotada. E todo mundo hoje em dia já conhece essa banda exatamente por ela participar da trilha sonora da novela. Trilhas para o teatro. No Brasil, infelizmente, isso aí a gente tem que dizer infelizmente, todas as vezes que for falar de teatro, o teatro não é uma preferência nacional. E as trilhas compostas para esse segmento pouco são conhecidas. No século XIX, tivemos o teatro de revista, que durou até meados do século XX, onde os músicos eram contratados especialmente para compor música para as peças exibidas. No nosso país, temos como exceção o músico Chico Buarque, que escreveu e compôs trilha sonora das suas peças, a Ópera do Malandro, Roda Viva e a adaptação de Saltimbancos. Aqui nós estamos vendo aí a foto de cima, a gente vê uma foto teatro de revista do espetáculo Não Sou de Briga, de Walter Pinto, que é um espetáculo de 1946. E mais embaixo temos uma fotozinha dos Saltimbancos, né, que é a adaptação que Chico Buarque fez dessa peça teatral para aqui para o Brasil. As trilhas de desenhos animados. Os cartoons, ou desenhos animados, surgiram aproximadamente na primeira metade do século XX. Precisamente em 1908, foi exibido no cinema Fantasmagoria, que foi o primeiro desenho animado feito, né, no mundo, é considerado o desenho animado feito no mundo. Como não tinha fala, a música era responsável pela ação que se desenrolava na trama. Podemos identificar facilmente um desenho animado pela sua trilha. Elas são como um timbre, como um carimbo da obra, como um carimbo do desenho. Temos aí o tema de um desenho animado muito conhecido que a gente vai ouvir agora e todo mundo, quando ouvir, certamente vai conhecer, que é a trilha de Bob Esponja. Isso aí é a trilha do início do desenhozinho, né, do Bob Esponja. Praticamente todo mundo já escutou essa trilha sonora. E todas as vezes que escuta, associa ao desenho do Bob Esponja. Agora a gente tem um pedacinho aqui que eu salvei para vocês, do desenho de Emílio Cole, de 1908, que é o primeiro desenho animado da história. É considerado o primeiro desenho animado da história. Vamos assistir um pedacinho dele aí.
Ok? Vocês estão vendo aí que é um desenho bem simplesinho, né? Não tem nada de muito especial, mas esse é o desenho considerado o primeiro da história. E esses aí também vocês podem ver aí na internet, quem tiver acesso à internet pode assistir ele todo. Ele é pequenininho, tem 1 minuto e pouco e dá para vocês assistir. Vamos lá continuar. As trilhas dos games, né, que é a coisa que hoje em dia os jovens mais, né, falam, jogam, né, passam muito tempo do dia ou no celular ou no computador jogando game. O ano de 2003 foi um marco nesse sentido. Foi nesse ano que a primeira trilha sonora de videogame, o NBA Live 2003, da Electronic Arts, obteve um disco de platina pela Record Industry Association of America. Nesse mesmo ano, o British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, incluiu na sua programação premiações à indústria de games, entre elas a categoria de melhor trilha sonora. Agraciados por esse prêmio inclui Dead Space, Okami, Rhythm Contracts e o primeiro título da série Guitar Hero. Agora nós vamos ver um breve históricozinho aí das trilhas dos games pela própria trilha. Né? Vocês vão ouvir e ver imagens de alguns games que ficaram famosos, onde as trilhas também são famosas. Vamos lá. E aí é bom notar que as trilhas dos games, elas são feitas exclusivamente para os games. São registradas e tudo mais exclusivamente para os games. Ok? Vamos prosseguir. Essa aí é a última. Agora vamos lá, um fato importante. Para que se tenha uma trilha sonora, você que futuramente vai compor, vai trabalhar com música, os que quiserem, né? E se por acaso for compor alguma trilha sonora, tem uma coisa muito importante aí. Para que se tenha uma trilha sonora que seja relevante dentro de uma obra, é necessário que a música composta esteja diretamente ligada à história contada, seja no cinema, no teatro, na TV, no desenho animado ou no game. Né? Isso é uma dica para quem vai se tornar compositor e fazer trilha sonora futuramente. Agora vamos ao nosso desafio. Crie uma trilha sonora, seja instrumental ou canção, para uma história já escrita ou filmada, ou escreva sua própria história e compõe uma trilha sonora para ela. Você pode pegar um livro, ou um desenho animado, ou um trecho de um filme e compor uma trilha sonora para ela, ou você pode fazer a sua própria história e compõe a trilha sonora. E aí, na volta, vocês passam para os professores de arte de vocês, que a gente vai se divertir vendo isso. Ok, gente? Ficamos por aqui. Até a próxima.